Olá, queridos! Tudo bom? Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Seguimos aqui em 2020. Na verdade, estou voltando, né? Para quem vem acompanhando os climas, né? Os noveleiros de clima desse Brasil. Eu continuo com o cabelo crescendo. Eu nem tô mostrando a parte mais comprida porque eu tô parecendo o Primo It aqui. Faz um mês, né, que eu não posto vídeos atualizados. Então, só para vocês terem noção do contexto, hoje é dia 2 de julho, eu tô gravando o clima da semana que vai do dia 6 de julho ao dia 12 de julho. Pessoas maravilhosas, acabamos de ter um eclipse, na verdade, na minha linha do tempo ele vai ser nesse final de semana. Mas como eu posto entre domingo e segunda-feira, a gente vai estar vindo da energia de um eclipse, então é uma semana especial. Para contextualizar, né, as pessoas que acompanham a mim mesma aqui, né, no caso eu, esse mês, pessoal, eu vou de novo deixar vídeos pré-gravados para vocês, porque eu estou em processo de mudança. Esse lugarzinho aqui, né, que é no interior, era um lugar temporário. Eu consegui um lugar fixo e eu vou mudar esse final de semana. Então, em julho eu vou estar cuidando da minha casinha, de organizar as coisinhas, então eu não vou necessariamente conseguir gravar, então eu já vou deixar tudo preparado para não ficar preocupada de deixar vocês órfãos de clima astrológico, que eu não sou nem louca, que eu acho que eu sou linchada, vocês descobrem onde que eu tô e vêm atrás de mim, que eu sei bem. Também é porque assim, né, essa ideia de vir para o interior, que foi sempre um sonho muito grande meu, não é nada atípico, nem essa vida ser doida assim que vai pra Índia, volta, não sei o que, não é nada atípico, tá? Esse é o jeito que eu vivo mesmo, tá? Não é um período esquisito que essa astróloga está passando, não. Essa é a vida de Tiffany, é assim mesmo. Sempre foi um sonho meu. Então vir pra cá tá trazendo muito essa necessidade minha de desacelerar, de viver uma vida mais tranquila. E muitas vezes, né, o ritmo de São Paulo, que é aquele ritmo, que era o ritmo que a gente vivia até 2019 também, né? Ele não condiz muito com a energia aqui desse lugar de natureza, então eu mesma fui sentindo essa necessidade de desacelerar e tô partindo, para esses processos de autocuidado, desacelerar, olhar para outras questões da vida, então tem sido super importante também para as minhas práticas espirituais, que aliás já pego o gancho aqui para dizer, né? Pessoas maravilhosas, vocês estão se cuidando em 2020? Vocês estão ficando loucos? Como vocês estão? Chegamos no meio, né? Estamos em julho e o segundo semestre promete muitas emoções, principalmente a partir de agosto, né? Julho. Assim, não tem mês tranquilo. Eu tava falando pra vocês, né? Maio, junho e julho iam ser meses um pouquinho mais... quando pensando, né, no fim do mundo, no apocalipse, maio, junho e julho são os meses mais tranquilos, mas até aí não vem de gafanhotos e tal. Ai, gente, eu nem me pego, porque sempre a gente teve notícias esquisitas, a gente sempre teve terremoto, a gente sempre teve queimadas e tal. Então isso não é nada atípico. O que é atípico são as grandes transformações que estamos vivendo em 2020, por causa da conjunção de Saturno, Plutão e Júpiter, né? Esses três que estão juntinhos no céu, causando essa necessidade de transformação nas estruturas mais profundas. É claro que esses fenômenos eles são esquisitos, né? Realmente 2020 está formando uma grande conjunção de assuntos que chegam a ser cômicos, né? Tem aquele pessoal que fala que vai vir até os alienígenas. Então, mas não se peguem tanto assim nessa coisa, porque todo ano eu escuto isso. É o pior ano, é o pior ano. Então não se deixem levar por isso, mas é claro que 2020 é assim um ano sem precedente nas últimas décadas, pela tripla conjunção que a gente está tendo no momento no céu. Então não gosto muito da ideia de imaginar o pânico, mas sim imaginar o que esse ano está fazendo que a gente olhar, né? Então, por que estou dizendo isso? Porque o mês de julho, como um todo, porque eu vou gravar os 4 próximos climas aqui, tá? Então, o mês de julho, ele é uma preparação. Então, vamos entender esse contexto. O Marte entrou em Áries semana passada. Ele vai ficar aí até janeiro de 2021. Isso não é comum para Marte, porque ele vai fazer, na verdade, um movimento de retrogradação num signo em que ele está muito forte, que é o signo de Áries. Ele está muito à vontade até demais.
Então, a energia de agressividade, violência, momentos irados vão tomar o tom agora dos próximos 6 meses. Então, como que a gente lida com isso no nível individual? Respirando, canalizando, né? Prestando atenção de como vocês se movimentam no mundo. Então, primeiro de tudo. Mas que a gente vai ver cada vez mais essa coisa da agressividade, né? Até de conflitos, né? Eu não qual que é a palavra? Ai, gente, fugiu a palavra. Descartaria. Eu não descartaria conflitos, né? Assim, em termos que a gente já tá tendo, né? China com Índia, Coreia do Norte. Esse povo tá sempre brigando, né? Então, eu não descartaria que eles estivessem um pouco mais com vontade, com gana de brigar. Então, tem esse contexto do Marte em Áries. Eu vou falar muito sobre ele nos próximos 6 meses. Outro contexto, agora só para julho, que é as questões de Mercúrio. Esse mês a gente vai ter que ter muito cuidado com questões de comunicação, interação, dados, informação. Esse é um tema do mês como um todo, porque primeiro ele vai fazer aspectos com Marte, com Quirón, então assim, cuidado com as palavras que ferem, cuidado com a maneira como você coloca as suas opiniões e as suas ideias, porque vai estar tudo muito volátil no campo da comunicação e a gente pode acabar machucando as pessoas sem querer. E aí já para a segunda parte de julho, né, da terceira e quarta semana, a energia da comunicação vai estar mais truncada e mais travada. Aí eu vou explicar semana a semana, mas a comunicação, os dados, a informação não tão legais em julho para assim fluir. Então muito cuidado se você escreve, se você posta, se você tá de alguma forma tendo que fazer isso no teu trabalho, na vida pessoal, porque as coisas podem ser compreendidas de formas inadequadas. O que é importante para essa semana particularmente, né, do 6 ao 12, é que ele está retrógrado ainda. Então, cuidado, né, ainda naquele processo, tudo que a gente tem as ressalvas de Mercúrio retrógrado, que é com não mandar e-mail errado, fazer backup das coisas, de perder dados, perder informações, tudo isso continua com cautela, claro, mas é já no final dessa semana que ele toma o ritmo, né? Ele vai mudar de passo, então ele vai voltar a andar para frente. Mas é bem assim, do dia 12 aqui pro dia 13, então considere-o totalmente retrógrado dentro desse clima astrológico. Então ainda estamos no processo de refazer, reorganizar e reconectar com informações perdidas, muito mais do que começar coisas novas, ok? Então muita cautela na comunicação no mês de julho todinho. E se alguém te xingar, fizer mal para você, você também tenha a paciência e a tranquilidade para não levar isso muito pro lado pessoal, tá? Então, o mês de julho também traz, como um todo, um pano de fundo da tripla conjunção e Saturno voltou para Capricórnio. Então, lembra, a gente estava num momento assim das estruturas ruindo, foram todas as nossas certezas ruindo com a pandemia. Aí ele entrou em Aquário, fez a gente se reconectar de uma maneira tecnológica na quarentena. Agora, ele criou novas maneiras de romper com burocracias e coisas que a gente precisava antigamente, né? Precisa ir no cartório assinar um negócio. Não precisa. Agora a gente vai fazer online porque não vai ter outro jeito. Essa foi a entrada de Saturno em Aquário. Mas agora ele acabou de voltar para Capricórnio, né? Foi semana passada. Então, a gente vai ficar com aquela questão assim, faltou coisa para resolver em Capricórnio. Então, nos próximos meses a gente vai lidar com isso. A questão é a coisa de querer voltar ao normal, né? Então assim, vamos voltar ao normal, vamos voltar ao antigo. A gente já tá sentindo isso muito forte nessas semanas, assim, do que eu tenho acompanhado de noticiário. Tenho tentado ficar o mais distante de noticiário possível, porque acho tá bem puxado. Então, ele volta para Capricórnio e vai ficar essa tentativa de reconstruir em cima do antigo, mas isso não vai dar muito certo, porque logo logo ele já vai voltar para Aquário. Então a gente sabe muito bem, vocês, né, no caso do clima astrológico, sabem muito bem que esse negócio de tentar reestruturar o que é antigo não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente tem que construir o novo. Não tem outro jeito.
Muito bem, então a gente veio de um eclipse, então a energia realmente ainda está muito carregada, carregada de energia, né, a gente diz, e fica, né, até o dia 20 de julho reverberando isso, que é lá que a gente vai ter uma lua nova. Então a temporada de eclipses ainda continua até o dia 20 e vai se dissolvendo e zera, e os eclipses voltam dia 30 de novembro de 2020, ok? Então, muito bem. Tem também um aspecto bastante forte que está se aproximando. Como eu disse, as questões de Marte estão muito fortes, que são as questões de agressividade, só que Marte está em quadratura com o Sol, então isso está intensificando ainda mais as questões de conflito e agressividade. Então, no nível pessoal, vocês têm que ter cautela. E Marte vai fazer conjunção com Quirón semana que vem, mas essa conjunção já está se aproximando. Então, é aquela mistura, né, de comunicação, com tentar se colocar e acabar ferindo pessoas. Então isso está duplamente envolvido, tem que ter bastante cuidado. E a gente vai observar mais energia de raiva, de agressividade por aí. Quem salva é Vênus, né? Que tá super plena, super bonitinha. Ela fica até o final de julho ainda passando nos graus que ela fez o processo de retrogradação dela. Apesar de que agora ela já tá andando para frente, já tá toda bonitinha, toda reequilibrada, e andando para frente em aspectos muito positivos. Agora, o que acontece é, se vocês se enroscaram em coisas em Vênus retrógrada, lembrando, não é todo mundo que vai viver amores das antigas, nem nada disso. A Vênus retrógrada ela vai ser importante para você se ela ativar questões do seu mapa. Mas lembrando, a Vênus retrógrada por si só, ela tem um efeito muito baixo quando comparado aos outros planetas que estão mais distantes do Sol, e tudo isso tem que ser olhado para ver se faz sentido para você no nível individual, dentro do teu mapa pessoal. Nunca esqueçam disso, tá? Que aqui os climas, eles são o karma coletivo, como que tá a energia para todo mundo. Agora, como que cada um vai viver isso no individual, tem que olhar o mapa natal. Aí a Vênus tá super bem. Ela fica até 29 de julho, mais ou menos, ainda passando nos graus que ela retrogradou. Então ela vai tentar resolver algumas questões, se ficou, né, pendentes para o pessoal que veio resolver coisas de relacionamentos, de beleza, de finanças, de valor próprio. Então é no final de julho que ela resolve 100% todas as questões. Apesar de que agora ela já está andando para frente, ela ainda está meio engasgada ali nos graus 5, 6 agora, né? Nessa semana ela ainda, acho que só vai até 7, 8 no máximo, ela ainda tá engasgada, porque ela anda bem rápido. Mas logo ela já, fica bem faceira e vai embora e resolve tudo até o final desse mês. Então aproveitem agora para resolver o afetivo, porque tá favorável. Então alguma notícia boa a gente tem que dar, né? E por último, né, só para comentar que teve também a conjunção de Júpiter e Plutão. Todas essas coisas que eu estou mencionando é porque elas estão operando fortemente. Tudo que eu falar de Júpiter, Saturno e Plutão está operando o ano todo. Essa conjunção de Júpiter e Plutão por exemplo, o número da pandemia, né, desde que eu fiz os últimos climas até agora, tá absurdo. No Brasil já chegou 1 milhão. Mas tudo está muito normalizado, né? As pessoas estão falando sobre isso agora de uma maneira muito corriqueira. Ficou comum, a gente banalizou. Banalizou por quê? É ruim isso? É ruim, claro que é. Mas banalizou porque a gente se acostumou com o fato de que tem 60 mil pessoas mortas no Brasil, hoje pelo menos. E o que isso significa, né? Pra gente virou comum. É uma coisa horrível, né? Mas assim, 60 mil. Só que se a gente parar pra pensar, né, o que são 60 mil vidas, é uma coisa absurda. Quantos aviões que teriam que cair pra somar esse número? Então é engraçado a gente perceber como grandes tragédias, né? A gente, por exemplo, vamos supor a Segunda Guerra. Quando as pessoas estavam vivendo aquilo, no começo aquilo era um grande choque quando a coisa se instaura. Mas depois de um tempo, a vida normaliza tudo. Então, isso na verdade a gente pode trazer para uma reflexão de que a gente se acostuma com as coisas ruins, né? O racismo, por exemplo, né? Pensa que os negros, na época da escravidão, era normal aquilo acontecer, né? Talvez hoje a gente veja isso, por exemplo, é normal a gente destruir natureza, é normal a gente se alimentar dos bichos, mas que num futuro distante as pessoas vão olhar isso também e vão falar assim, caraca, olha o que eles faziam,
né? Então, como a gente se acostuma com as coisas é a minha reflexão, assim, né? Então, pensar na escravidão hoje é absurdo, mas ao mesmo tempo a gente se acostuma que hoje também o negro tem uma posição super inferior e a gente tem isso como normal também, né? Então, tudo isso é algo pra gente parar pra pensar, e essa pandemia também tá trazendo isso. E de pensar, cara, a gente se acostumou com 60 mil mortos, a gente se acostumou com mais de 1 milhão de casos e virou uma coisa normal, como ser humano vira só... não tenho solução para isso não, só uma reflexão, né, de como isso virou um número banal, assim, né, mas você vê que quando isso aconteceu em março, porque a energia do tempo estava diferente, aquilo foi recebido de uma maneira diferente, a gente estava mais tenso, porque o clima estava mais tenso. A gente vai sentir esse clima tenso de maneira muito forte, e eu não sei porquê ainda, entre agosto, setembro e outubro, que é o mais próximo que eu consigo dizer para vocês, o resto é resto, depois a gente conversa. Ali a gente vai sentir uma grande tensão, principalmente no finalzinho de setembro, começo de outubro, primeira semana de outubro. Vão ter muitos eventos astrológicos que vão ser gatilhos de dificuldades e conflitos, então temos que nos preparar para isso, tá bom? Então é isso, meus amores, eu acho que tá explicado essa semana. O vídeo ficou longo porque é muita saudade de vocês, né, de deixar os meus vídeos gigantescos. Eu espero que vocês estejam bem e a gente se vê no próximo Clima Astrológico. Até lá!